Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 12 de junho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje falaremos sobre hipnoterapia e processos de coaching. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o médico, psicólogo Roberto Debski. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie, é um prazer. Bom dia, Ari, também, um amigo, e a todos os telespectadores. E também o palestrante, apresentador do programa Pessoas de Valor aqui da Santa Cecília TV e professor universitário Ari Brito. Ari, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Obrigado, Nathalie, principalmente por um tema tão rico, né? Logo de manhã poder levar para os seus telespectadores esse assunto é bem interessante. E cada vez mais procurado, né? Muito. Muito procurado, muito procurado, né? Você também pode participar do nosso programa a partir de agora, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria começar o nosso bate-papo esclarecendo para os telespectadores o que é a hipnoterapia. Assim, eu acho que para falar de hipnoterapia é legal assim falar um pouquinho sobre hipnose, assim, porque existe até eu e o Roberto a gente conversa muito sobre as várias ferramentas, as várias técnicas que existem, né, no mercado, vamos dizer assim, na sociedade, e a hipnose é uma técnica que é bastante importante, é muito rica. E que em determinados quadros, em determinadas circunstâncias, é importante utilizá-la. E aí a hipnoterapia, basicamente, é você trabalhar com a hipnose, atendendo pessoas como uma terapia e chegar em determinados resultados. O grande problema quando a gente fala de hipnose é que muitas vezes é confundido, até por conta da própria mídia mais aberta, mais popular, que transformou em alguns momentos a hipnose num show de horrores. Né? Porque você tinha determinados programas antigamente, eu mesmo tive a oportunidade de assistir alguns, que você pegava uma pessoa, colocava ela num estado de hipnose, onde ela fica consciente, em geral, tem vários tipos de hipnose, mas particularmente a hipnose ericksoniana ou as terapias que a gente utiliza sob hipnose, que as pessoas ficam conscientes e a gente vai e deixa essa pessoa num estado um pouquinho mais relaxado. Confortável. Mais confortável. E aí, a partir daí, a gente consegue acessar memórias que, no geral, no seu dia a dia, essa pessoa não conseguiria acessar. Só que esses programas transformaram aquela hipnose que é um show, que é assim, eu vou te hipnotizar e vou pegar lá, de repente, uma cebola e falar que é uma maçã e você vai comer. Você vai comer. Por quê? Porque, na prática, em algumas técnicas de hipnose, você acaba induzindo a pessoa. Você leva a pessoa, conduz a pessoa a determinados caminhos e aí, com a pessoa em transe, ela pode passar por esse tipo de situação. E aí a gente costuma dizer que tem um hipnólogo, por exemplo, e tem o showman, né? E aí, então, acaba se distorcendo bastante. Mas a hipnose realizada por um profissional que tem uma formação, que realmente utiliza isso para alcançar determinados resultados, é muito importante. Por quê? Porque você acaba acessando áreas, principalmente no subconsciente. Quando a gente está falando de subconsciente, muitas vezes a gente está falando de inteligência emocional. Exatamente. De determinadas situações que a pessoa contraiu um trauma ou alguma resistência, alguma objeção que tem, bloqueio. Exato. E aí, através da hipnose, a gente consegue acessar essas áreas e, o mais importante, através de algumas sessões, ressignificar aquela questão. Doutor Roberto, como bem colocou o Ari, se não feito com o profissional correto, se não feito de maneira correta, no momento certo, a hipnose ela pode causar muito mais problemas do que soluções, né? Então, quando a hipnose, como outras técnicas, é tratada como algo que vai solucionar tudo, então isso não é bom para nada. Nenhuma terapia pode ser colocada como solução para todas as causas, todos os problemas, todos os males. A hipnoterapia ou a hipnose, ela faz parte das áreas de atuação que a psicologia atua e define como algo válido, né? Então, a hipnose ericksoniana é utilizada dentro da psicologia. A gente lembra também que a hipnose ela foi reconhecida como uma prática integrativa e foi incluída
pelo Ministério da Saúde no SUS, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Agora, faz cerca de 3 meses atrás. Isso significa que quem precisar passar por essa terapia hoje pelo SUS tem essa possibilidade. Então, aí já são outros 500, né? Tem a possibilidade, não tem sei, a possibilidade. Não sabe, a gente não sabe se tem a pessoa adequada para praticar. Como é algo muito novo, né, Nathalie, ainda é algo que foi implantado no papel. Até que isso venha a se tornar realmente a política pública, que os gestores priorizem, que isso seja inserido na atenção básica à saúde, que é o local onde essas 29 práticas integrativas têm que fazer parte, aí vai algum tempo, né? Acredito que precisa ter uma política que adeque isso à realidade de cada local, tem que haver verbo, recursos, profissionais, e tem que ter uma metodologia para que eles sejam capacitados e consigam atuar dentro do SUS, né, nas políticas de saúde. Aí precisa de algum tempo. Ari, qual que é a diferença entre hipnoterapia, coach e PNL? Assim, é como você comparar, por exemplo, olha, eu tenho um smartphone em casa e eu também tenho um notebook. Ambos você pode acessar a internet. Sim. Um você pode telefonar, o outro você pode digitar alguns arquivos. Então, a gente às vezes, como eu falei, né, às vezes por esses assuntos estarem muito na mídia e acabar atingindo muitas pessoas de forma geral, acaba distorcendo muito. Porque, por exemplo, as pessoas confundem a hipnose com coaching ou com programação neurolinguística. E é assim... Uma coisa é uma coisa... Uma coisa é uma coisa. Então, assim, primeiro assim, a hipnose é uma técnica, né? E aí essa técnica, que é utilizada, como o Roberto falou, pelos psicólogos, por terapeutas, pessoas que têm uma especialização, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer com Paul Adler, que é um neuropsiquiatra norte-americano, um treinamento de hipnose especificamente, mas assim, você não pode simplesmente chegar e falar, eu sei fazer hipnose, eu vou lá atender, porque não é só saber hipnose. Então, num processo de coaching, que é um processo mais ampliado, você trabalha com metas e resultados em cima de metas. Então, é uma prática, o coaching, onde você atende uma pessoa e essa pessoa, por exemplo, ela tem determinados problemas que ela quer resolver, e aí, então, existem ferramentas de coaching que envolvem dinâmicas, que envolvem, inclusive, muito papel. Então, assim, eu posso colocar, de repente, escrever mesmo no papel os meus objetivos, meus pontos fortes, fracos, como eu vou conseguir as estratégias para alcançar aquilo. E aí, dentro do processo de coaching, alguns profissionais que têm o conhecimento de hipnose podem utilizar, por exemplo, um transe para acessar determinadas áreas, digamos assim, mais fáceis para poder alcançar aquele objetivo. Mas nem todo coaching vai ser hipnólogo, por exemplo, ou hipnoterapeuta, mas na prática é um recurso que você pode utilizar. Por exemplo, um psicólogo, ele aprende um monte de técnicas na faculdade e ele, por exemplo, ele pode, num processo de terapia ou de atendimento, ele utilizar algumas ferramentas de coaching para alcançar determinados objetivos com o paciente, por exemplo. Mas ele pode também fazer a hipnose, por exemplo, no consultório para alcançar outras coisas e também usar a programação neurolinguística, que é o PNL, que é o PNL, que todo mundo fala, tal, para atingir outros resultados. Ou seja, eu gosto de fazer uma comparação. É como se fossem 3 avenidas que descem para uma praça central. São 3 caminhos. São 3 caminhos. Essa praça é o subconsciente. Aí você fala assim, como que eu vou atingir aquele lugar? Aí eu posso... Tenho 3 caminhos. 3 caminhos. Até hoje é legal e até fico feliz com a presença do Dr. Roberto, porque hoje tem um outro caminho que é a constelação familiar. São as constelações sistêmicas familiares, assim, que a gente está falando muito hoje da consciência sistêmica, que é um outro caminho e que também atinge recursos maravilhosos. Então, assim, hoje, talvez nessa área do desenvolvimento humano, as constelações sejam, assim, vamos falar assim, a bola da vez, né? Na verdade, não é tão recente, mas hoje as pessoas estão reconhecendo como uma das ferramentas também. Então, às vezes eu estou dando aula na universidade, aí um aluno falou assim para mim, você faz hipnose, eu queria ser hipnotizado. Aí assim, como? É a mesma coisa de eu perguntar aqui, você consegue me hipnotizar agora, ao vivo? E aí assim, primeiro que ninguém vai ser hipnotizado se não quiser. Eu não hipnotizo, por exemplo, alguém se não quiser. Agora assim, claro, eu tenho técnica para hipnotizar uma pessoa muito rapidamente, claro.
Mas a questão é que quando Qual é o você usa propósito, qualquer né? uma dessas avenidas, inclusive constelações, todas elas têm efeitos colaterais, têm consequências. Claro. Boas e ruins. Ruins. Então, assim, eu vou hipnotizar alguém e eu vou conseguir acessar, por exemplo, um trauma. Um abuso sexual, por exemplo. Aí você fala assim, poxa, eu consegui alcançar que a pessoa tinha apagado, ela tinha guardado aquilo lá numa caixinha bem profunda. E como trabalhar isso agora, né? E aí, na hora que eu trago isso, essa pessoa, na hora que torna isso consciente, Claro. ela vai trazer também um monte de coisas que vem junto. Claro. A violência que foi aquilo para ela, o significado, a essência daquela pessoa que ela tinha apagado aquilo, né? Ela tinha guardado, bem guardado. Então, assim, não pode simplesmente chegar e falar, eu vou hipnotizar a Nathalie e aí vou resolver a vida dela. Por isso que é difícil, às vezes as pessoas, eu vejo na universidade mesmo, às vezes assim, você tem um curso de psicologia, que são 4 anos, aí você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, você faz lá, as pessoas fazem uma série de cursos, e aí de repente uma pessoa faz um curso de um final de semana... E se diz hipnólogo. E aí fala assim, eu vou fazer agora hipnotizar todo mundo e tal, e assim... Não é isso, né? Não é simplesmente você acessar uma área do cérebro da pessoa, da mente da pessoa, e achar que aquilo lá é como se fosse comprar um doce na padaria. Até porque quando você acessa, você precisa saber tratar, né? Exatamente, ele estava falando dos pré-requisitos. Psicologia é 5 anos, ainda algumas são integral, em período integral. E mesmo assim o profissional sai da sua formação com uma responsabilidade tão grande, que né, eu sou médico e psicólogo, de que às vezes tratar do emocional é muito mais perigoso Com certeza. do que você tratar do físico. Claro que Sem ambos dúvida. precisam de uma grande responsabilidade e ética, não é? Mas você realmente, nós vemos, né, no mercado hoje, pessoas que vão, então isso está no auge, então eu vou buscar. E não sabem das possíveis consequências que podem ter, porque na hora que alguém usar uma técnica como a hipnose, como a PNL, como o EMDR ou as próprias constelações e você acessar alguma região, algum problema, algum trauma antigo, depois você tem que saber como lidar com aquilo. Lógico. E não simplesmente largar a pessoa. Então, a responsabilidade é muito grande, isso não é uma brincadeira. As pessoas você está lidando com algo muito profundo, muito delicado das pessoas. Que o cérebro que são seus apagou, arquivos, né? Bloqueou. Exato. Se existe uma memória que ela foi suprimida, ela foi ocultada, tem uma razão para isso, porque isso faz parte de um mecanismo de defesa Claro. que nós criamos contra a dor. Não é? Então, quando alguém vai lidar com isso, existem técnicas diversas, além da hipnose que atuam, né? O próprio EMDR, que é a técnica dos movimentos oculares, da dessensibilização, que é uma técnica americana da década de 80, a gente trabalha e lida muito com isso. Então, às vezes, a pessoa vem trazendo um sintoma, eu tenho alguma questão que eu quero trabalhar, eu tenho medo de alguma coisa, enfim. Quando você vai utilizar uma técnica, você descobre que a origem primária daquilo está em um trauma muito forte que ela teve na infância, ou até às vezes transgeracional também. E quando isso aparece, você tem que saber exatamente como lidar para proteger a pessoa, colocá-la num lugar seguro e que ela não seja prejudicada com o uso inconsequente de uma técnica. Até porque senão isso pode voltar contra a própria pessoa, né? Contra Não, com a saúde. certeza. Com certeza. Então, os profissionais, eles devem estar muito conscientes daquilo que fazem, não é? Lidar com a saúde humana, seja a saúde física, a saúde mental, e ambas, na verdade, são uma só, requer uma grande responsabilidade e muita ética do profissional. Então, Ari, eu conheço várias pessoas que estão sempre estudando e trabalhando. A gente nunca pode dizer, não, agora estamos prontos, já sabemos fazer Conhecimento tudo. nunca é demais, né? Não. Nessa área, principalmente em todas, eu diria, mas nessa área, você sempre aprender, ampliar os seus recursos em benefício dos pacientes, dos clientes, é fundamental. Vocês acreditam que o crescimento pelo interesse destas técnicas esteja muito voltado para a percepção de que nós estamos ficando muito mais doentes da alma do que doentes fisicamente? Com certeza. Assim, a gente percebe esse crescimento, né? Assim, hoje a gente fala de desenvolvimento humano, né? A Santa Cecília mesmo criou o programa, né? Pessoas de Valor, com essa perspectiva de poder abordar também esse assunto. Então, hoje a gente tem um espaço na mídia, né, falando sobre esse assunto, porque hoje as pessoas estão muito mais interessadas. E por quê? Porque por muito tempo a gente viveu numa sociedade onde o ter era mais importante que o ser. E aí a gente cresceu. Eu mesmo sou de uma geração que, assim, qual carro que você tem, onde que é o seu apartamento, qual é o seu patrimônio. Antes dos 40 você tem que ter um patrimônio X. Quais são as pós-graduações que você tem. Então, o ter era muito importante. E essas pessoas foram chegando
nessa pirâmide, né, que a gente chama da pirâmide de Maslow, né, de consumo e tal, e aí de repente chegou nessa essência. Falou assim, pô, eu tenho tudo isso e não sou feliz, ainda não consigo me realizar pessoalmente. E aí então as pessoas começaram a ir nesse caminho, que não era um caminho mais de fora, era um caminho de dentro. E aí então entrou, né, Goleman, né, Paul Adler, todos os falando de inteligência emocional, Maxwell mesmo, que trabalha com essa questão nas empresas com liderança, né, Napoleon Hill lá com a Lei do Triunfo, e aí veio, né, o Murphy com o poder do subconsciente, mas assim, vieram pessoas que estavam meio isoladas, que foram se juntando, e hoje a gente tem um batalhão, né, de pessoas, milhares de pessoas trabalhando isso no mundo inteiro, para trabalhar o que a gente chamaria de inteligência emocional ou a resiliência, né? Porque hoje a gente vive um momento assim, as pessoas acordam, vão ligar a televisão e só vem notícias ruins. Né? Em geral, as pessoas vão ver né, as notícias ruins. E aí, quando você começa a se deparar com isso, você tem que trabalhar o seu interior também para não cair nesses buracos. Claro. Né? E aí a gente vê a quantidade de pessoas num quadro de depressão ou de ansiedade muito grande. E aí acaba gerando, às vezes, até um quadro mais extremo, né, para querer tirar a própria vida e tal. Não é à toa que a OMS já considera o suicídio como uma epidemia mundial, né? É uma epidemia, né? Exato. E por quê? Porque se trabalhou muito o exterior e o interior estava muito fragilizado. Então, não só por conta da psicologia, eu até acredito, e às vezes eu comento com pessoas que são colegas, né, que trabalham nessa área de desenvolvimento humano, que a psicologia, de certa forma, até perdeu muito espaço, a psicologia, quando eu falar psicologia tradicional, para essas outras técnicas. Porque se você for ver o coaching, nada mais é do que uma área que foi comendo a psicologia pelas bordas, assim, sabe? Pegando pedaços da psicologia. Porque na prática, como o Roberto falou, o ideal seria que as pessoas pudessem, por exemplo, ser atendidas por profissionais que têm uma formação consistente para poder realmente trabalhar com os problemas da mente. Sim. Né? E quando a gente fala dos problemas da mente, eu sempre gosto de usar a ilustração do iceberg. Né? O consciente está lá uma pontinha, só que lá dentro tem uma coisa enorme e aí nunca dá para saber o que tem lá dentro. Então, pegar uma pessoa despreparada e abrir essa caixa pode causar um estrago. É um risco muito grande, né? Então, assim, ter essa preparação, ter essa formação é muito importante. A gente faz uma pausa no bate-papo para fazer um lembrete para você que está em casa. Segue até sexta-feira, em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe. Em Santos, a baixa procura pela imunização de grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente preocupa. Mulheres grávidas e aquelas que deram luz num período de 40 dias fazem parte de um dos públicos mais preocupantes dentre os grupos prioritários. E é justamente o que tem apresentado o menor índice de imunização em Santos. Com relação às crianças até 2 anos de idade, já atingimos a meta dos 90%, então ultrapassamos aquilo que a gente teria como meta, porém estamos tendo uma certa dificuldade com relação às gestantes e às puérperas, né, cuja meta nós não chegamos ainda nos 30%. Né, então a gente precisa trabalhar em cima desse pessoal, conscientizando da importância que há a vacina e que não há risco algum para nenhuma mãe, nem para o neném, pelo contrário. Facilita até mais para a criança que está dentro da barriga dela, que quando acaba passando pela placenta, acaba passando anticorpos para a criança. Então a criança já acaba nascendo com uma certa imunidade. A campanha contra a gripe acontece em todo o país desde o dia 23 de abril e deveria permanecer até o dia 1º de junho. Mas o número ainda alto de vacinas em estoque fez com que esse prazo fosse prorrogado até esta sexta-feira, dia 15 de junho. A aproximação do inverno é motivo de preocupação. É o momento que é onde o vírus ele acaba circulando mais na nossa região, né? Principalmente para os lugares fechados, aglomerações de pessoas, lugares fechados, corre maior risco de circulação do vírus. Esta advogada trouxe a filha de 1 ano e meio para garantir a 2ª dose da vacina. Eu segui a orientação do pediatra, hoje é o reforço. Ela tomou a primeira dose tem 1 mês, como ela é muito bebê, nunca tinha tomado a vacina. A orientação da policlínica fosse para que hoje ela retornasse para tomar a 2ª dose. Você acha importante esse exemplo que você está dando? Eu acho importantíssimo. A gente tem que prevenir, né? Sem dúvida. Vacina é prevenção. Vale lembrar que idosos a partir de 60 anos, crianças a partir de 6 meses e que ainda não completaram 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, indígenas, mulheres grávidas e que deram à luz recentemente, como mostramos na reportagem, têm prioridade na vacinação. E agora sim,
Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós seguimos falando sobre saúde da alma. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre segurança pública. A Baixada Santista, em breve, deve ter policiamento reforçado. Os detalhes com a repórter Carol Bertolini. Na última sexta-feira, o governador Márcio França sancionou o projeto de lei que pretende reforçar aqui o policiamento na região da Baixada Santista. A gente vai conversar agora com o deputado estadual Paulo Correia, que é o autor desse projeto. Bom, a informação é muito boa, deputado. O que a gente pode esperar agora? Bom, agora, com o governador sancionando a lei, o que temos que esperar é a Secretaria de Segurança Pública, junto com o órgão técnico da Polícia Militar, para estruturar e trazer uma apresentação do aumento do contingente de policiais na nossa região. E o governador deverá, nas próximas semanas, fazer este anúncio aqui e, com certeza, fazer o ato da sanção de lei. Já foi feito burocraticamente e agora é claro que a gente só precisa apresentar para a população o que realmente acontecerá nos feriados e finais de semanas prolongados com esse aumento de policiais na rua para trazer aquela sensação de segurança que nós da Baixada tanto clamamos e também dos nossos turistas. Agora, deputado, em toda a Baixada Santista haverá esse reforço. Porém, aqui na nossa cidade de Santos, a gente vê muita gente reclamando que o reforço policial até durante a temporada acaba acontecendo apenas ali nas regiões da praia, nos centros. Não vai ser assim. Eu espero que não, eu não sou técnico em segurança, mas tenho as pessoas que sabem como lidar com isso, como trabalhar, e aí eu creio que deva ter uma cobrança do Condesb, para nós parlamentares, para o governo do estado, para que a gente possa, em conjunto, fazer um projeto para atender os bairros afastados da cidade, e eu tenho certeza que isso ocorrerá. Agora, também a gente tem que lutar para que se estenda, porque meu projeto visava apenas as 9 cidades da região metropolitana. Agora a gente pede para que na regulamentação da lei atendam as 3 cidades do Vale do Ribeira, que são instâncias turísticas, e também que atenda o litoral norte, que acaba tendo esse número de turistas que no verão e feriados prolongados praticamente triplicam. Tá certo, deputado. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a você. Muito obrigado. Carol Bertolini para Santa Cecília TV. A gente só vai conseguir promover o turismo da forma que tem se buscado, tem se objetivado, tanto aqui na região da Baixada Santista quanto nas regiões do Vale do Ribeira e no Litoral Norte, se a gente conseguir garantir segurança de verdade para quem visita essas cidades. Senão, quem vai é alvo da violência, alvo de bandidos, não volta nunca mais. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o médico psicólogo Roberto Debski e o palestrante e professor universitário Ari Brito. A partir de agora, você pode seguir participando conosco do nosso programa pelo WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Roberto, em que momento a hipnoterapia ela passa a ser uma opção dentro de um tratamento? Bom, primeiro o profissional ele deve dominar essa técnica. Ela é uma técnica dentre várias outras que existem. Se dentre das possibilidades de tratamento, num determinado momento, o profissional identificar que seu cliente, seu paciente possa ser beneficiado pela técnica, ele pode utilizar. Porque a hipnose, o que ela vai fazer? Não é nada mágico, como o Ari falou, algo que você fazia demonstração de circo, não é? Porque tem o efeito, tem anestesia que você consegue, alteração dos sentidos, tudo isso é interessante de se ver. Mas o objetivo da hipnose é que você consiga levar o seu cliente a um estado alterado de consciência. O que significa? Um estado de relaxamento, um estado onde possa ser acessadas informações, onde possam ser acessados memórias, né, que estão mais ocultas, inconscientes, e o psicólogo, o profissional terapeuta capacitado, possa, através dessas informações, ajudar o cliente a melhorar os seus sintomas, ou que ele possa lidar com isso, ampliar a sua resiliência, que ele aprenda, enfim, a sair desse trauma, seja ele um trauma que esteja revelado, um trauma que seja oculto, e essa técnica, dentre várias outras, possa ajudá-lo a caminhar em direção a uma cura, um movimento mais saudável para a vida. Então, a identificação desse quadro é o profissional que vai fazer. Embora muitas pessoas, pelo apelo, né, que tem o nome hipnoterapia, hipnose, quando as pessoas sabem que a gente fez uma formação em hipnose, não, você não me hipnotiza, mas muito pela curiosidade.
E a gente não deve tratar ninguém ou fazer nada por conta de tirar a curiosidade dos outros, né? Tem, como eu falei, o Ari falou, a própria responsabilidade do processo, saber até onde você pode chegar com aquilo e o que você pode beneficiar ou prejudicar aquele cliente. Nas palestras que vocês dão, qual é a maior, se é que dá para elencar, qual é a maior angústia que fica evidente nas pessoas que hoje participam desses eventos, desses encontros? Sem dúvida alguma, a ansiedade é a maior, né? Eu e o Roberto, há um tempo atrás lançamos o projeto Calma. Exato. Né? E até com livro escrevendo juntos, alguns artigos que a gente publica, e mesmo nas entrevistas nas revistas pelo país que a gente dá, assim, 80% das pessoas que nos procuram é para falar sobre ansiedade, que de certa forma também é uma epidemia, né? A gente fala da epidemia XY, porque muitas pessoas estão vivendo por conta do excesso de tecnologia, por excesso de informação, muito aceleradas. E aí essa aceleração, o que as pessoas vão fazendo? Vão acompanhando. Então, assim, saiu o WhatsApp, vamos ter o WhatsApp. Saiu o smartphone, vamos ter o smartphone. Só que aí chega uma hora que a pessoa está 3 horas da manhã trocando o WhatsApp com o outro e não percebe o quanto isso pode degradar. Aí você fala, mas por que o WhatsApp estragaria uma pessoa? Porque ele agiliza relações, agiliza a comunicação. O WhatsApp realmente é ótimo, mas você parou para pensar que 3 horas da manhã você tinha que estar dormindo? Exatamente, dormindo, descansando. Basta ver quando o WhatsApp sai do ar, o desespero das pessoas por outros aplicativos. E aí você pensa, na prática, que o WhatsApp não é que criou a ansiedade, é a ansiedade que criou o WhatsApp. Exato. Porque nada mais é do que o WhatsApp, é uma forma de se comunicar mais rápida do que a gente tinha antigamente. Que o próprio telefone, né? Antigamente eu mandava um e-mail para o Roberto, e 3 dias depois ele via, um dia ou 3 dias depois ele respondia, ou então uma carta há mais tempo atrás. Então tinha um processo e um tempo para você absorver, né? E um ritmo. Então você chegava na minha mesa, tinham coisas para você resolver hoje, tinham coisas para você resolver naquele ano. No WhatsApp, assim, todas as coisas são para resolver agora. Exatamente. Né? E as pessoas estão lá mandando interrogação e falando, e aí, você já resolveu isso? Tal, que é normal. Assim. E aí, essa coisa da ansiedade, chega uma hora que as pessoas falam, eu estou muito acelerado, e agora? Aí, então, elas vão caindo nessas armadilhas todas, inclusive tecnológicas, porque a tecnologia não é a grande culpada por isso. E aí chega uma hora que fala assim, agora eu quero reverter isso. E aí, então, elas nos procuram para falar de calma, né? Para falar sobre isso. Né? Então, até aproveitar o seu programa, né? Vai ter um encontro, né? Isso, no dia 4 de julho, eu e o Roberto, a gente vai, inclusive, estar falando sobre ansiedade, né? Que é o workshop sobre calma, que a gente vai fazer aqui em Santos, inclusive. Mas, assim, inclusive, a procura é muito grande, sempre que a gente fala sobre ansiedade, é muito grande, justamente por causa disso, porque as pessoas não sabem lidar com isso. É como se fossem ultrapassando todos os sinais vermelhos. E elas acabam se atropelando, né? Aí chega uma hora e fala, e agora? O que eu faço? Aí vai procurar um profissional, vai procurar alguém para poder tentar reverter um pouquinho essa aceleração que a vida dela se transformou. Roberto, qual que é a importância de você ter um tempo de se conectar consigo mesmo? É fundamental. Como o Ari falou, a tecnologia ela é muito boa quando você a utiliza de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada, coerente. Agora, você também poder acessar, além das mídias externas e as outras pessoas, ter um acesso ao seu interior, ter um momento para você olhar para si, buscar ampliar a consciência. Tudo isso são instrumentos fundamentais para você ter saúde e qualidade de vida. Hoje, quando as pessoas me procuram no dia a dia, a questão dos problemas emocionais, a própria ansiedade, é algo que domina realmente. E os outros, como a própria depressão, não é? E você olha para a causa da ansiedade, você vê que a pessoa ela não está ali presente. Então, muitas vezes, as pessoas hoje se encontram ansiosas porque elas estão tão focadas em alguma coisa que vai acontecer, ou no que elas têm que fazer, ou será que elas vão dar conta de resolver? Então, a gente brinca aqui, de uma maneira séria, né, que a ansiedade é um excesso de um futuro, né, futuro negativo. A pessoa está focada lá no futuro. E está deixando de viver o que está acontecendo aqui, né, desse lado. Assim como a depressão é uma falta de futuro. Então, o depressivo não tem motivação, não tem algo que o puxe para frente na vida. Então, ambos, seja o ansioso ou o depressivo, que são talvez os principais transtornos do mundo de hoje, né, emocionais que afetam o físico, inclusive desencadeando doenças físicas também, tem a ver como nós lidamos com o tempo, o interior. A gente não consegue
consegue olhar para si ou não por medo ou por incerteza. Como é que eu vou lidar com minhas questões? Eu acabo focando tudo no exterior e esqueço de olhar para mim e não fico no presente. Então, aquilo que a gente chama de estado de presença, que é tão fundamental, que a gente consegue conquistar quando trabalha meditação, técnicas de relaxamento, né? No Projeto Calma, a gente ajuda as pessoas a desenvolverem esse olhar, não é? A pessoa precisa reaprender a olhar para si e buscar ampliar a consciência, inclusive, de vários processos que ela não se sinta bem. Todos nós temos questões a melhorar, a desenvolver, ninguém é totalmente resolvido, longe disso, até mesmo profissionais que lidam com a área da saúde, da medicina, enfim, todos nós temos que ter essa busca de olhar para si, descobrir quais são as nossas carências, os nossos pontos e a partir disso buscar ressignificar isso, ampliar a resiliência e caminhar para um destino saudável. Acho que esse é o objetivo de todo mundo. E nesse caminho, a gente pode utilizar essas e várias técnicas, enfim, mas a técnica não é mais importante. O mais importante é o olhar que a pessoa tenha e essa abertura para poder buscar a saúde e qualidade de vida. E a coragem de olhar para dentro de si, né? Porque precisa ter coragem, né? Assim, vontade. Mais do que coragem, ter uma percepção de que os seus problemas não são maiores do que os problemas dos outros. Porque quando a gente faz treinamentos, a gente faz práticas onde a gente coloca as pessoas, às vezes, conversando em grupo, muitas vezes eu percebo que a pessoa chega lá e fala assim, nossa, eu achava que eu tinha problemas gigantes e eu percebo que meus problemas não são tão grandes, porque o problema do outro é muito maior que o meu. É como você conseguir uma segunda chance na vida e perceber, depois do baque que você recebe, o grande presente que te foi dado, né? Exato. Até o Fernando de Freitas, que o Roberto trabalha bastante, coloca essa coisa, né, das doenças que curam. Exato. Né? Doenças que curam. Função das doenças. As funções das doenças. Então, assim, quando você não fica olhando para dentro de você, em alguns momentos o corpo vai fazer você parar para você praticar isso. Exatamente. Né? Então, assim, uma doença, falar assim, eu tive uma doença XY. Muitas vezes aquela doença é assim, para falar, para um pouco, será que você não está muito acelerado? Será que você não está correndo muito? E aí a pessoa que não percebe isso vai ficar doente de novo. Vai. Então, assim, a volta, né, de determinadas doenças, ou até quando a gente coloca, né, algumas crônicas, né? Então, assim, tem doenças crônicas que estão muito ligadas a essa questão de a pessoa não ter consciência do próprio corpo, né? Então, assim, eu controlo minha glicemia, eu vou lá e como doce todo dia. Então, assim, claro que eu vou ter diabetes. Claro. E, assim, enquanto eu não tiver consciência de que eu tenho diabetes, aí eu vou ter que controlar minha alimentação e eu continuar comendo doce compulsivamente... Você não vai se curar. Eu não vou me curar. Sem dúvida nenhuma. Então, aí essa doença, você fala, diabetes não tem cura. Não, tem controle. E aí, assim, qual é o controle? É justamente você ter consciência do seu corpo, principalmente relacionado à questão do açúcar no seu corpo. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre constelação familiar. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Para ajudar os mais necessitados no inverno, o Fundo Social de São Vicente criou o projeto Agulhas em Ação. Voluntárias estão fazendo mantas e cachecóis que vão ser doados. Numa tarde gostosa entre amigas, elas fazem crochê. Muitas nem sabiam dar o primeiro ponto quando iniciaram as aulas. Eu comecei o ano passado, aqui no começo do ano, eu vim para costura, só que não deu certo. Aí eu caí no crochê e eu adorei, porque nosso grupo é maravilhoso. A Cleide, por exemplo, começou a aprender em um momento muito delicado da vida dela. Fazer crochê foi mais do que uma terapia, e sim um recomeço para voltar a ter a alegria de viver. Perdi o marido tem uns 3 anos e estava querendo entrar em depressão. Aí perguntei para o meu filho, ele me indicou o Fundo Social. E aí eu comecei fazendo um curso de pintura, que já terminei. E agora eu entrei no crochê. E foi maravilhoso, conheci bastante pessoas, faço novas amizades. O projeto Agulhas em Ação mobiliza mais de 40 voluntárias. Tem gente que nem está aqui, veio buscar a lã para fazer em casa quadradinhos iguais a este aqui, que vão virar mantas e cachecóis para serem doados. É um verdadeiro mutirão de solidariedade e amor para ajudar a aquecer os mais necessitados neste frio.
As lãs foram recebidas do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e, desde então, as voluntárias se revezam na confecção das peças. Elas sabem que estão fazendo esses quadradinhos para cuidar de uma família, para abençoar uma família, aquela família que não tem condição. Então, essa troca é muito gostosa. E nessa terapia, as voluntárias interagem, se divertem e lembram a gente o quanto é bom fazer o bem sem olhar a quem. É gratificante saber que eu estou podendo colaborar com outras pessoas e necessitados, né? Porque nessa época do ano é muito frio. Então eu estou muito feliz de estar participando. E ajudando o próximo, fazendo bem sem olhar a quem. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o médico psicólogo Roberto Debski e o palestrante professor universitário Ari Brito. Você pode participar, ainda dá tempo, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. E antes de falar de constelação, eu vou abrir espaço para o telespectador. Pode pôr a pergunta na tela, por favor? Pessoas tímidas que venham a fazer hipnoterapia conseguem superar definitivamente o problema? É Ronange Carvalho de Santos. Dá para superar a timidez? Olha, definitivamente eu não te diria, mas se você tem uma técnica que ajude a pessoa a olhar para si, o que é timidez? A gente tem que olhar a raiz. A timidez é o medo de se expor, é o medo do julgamento, tem um conceito que a gente chama de minusvalia. Então a gente olha para a infância dessa criança, provavelmente foi uma criança que passou por alguma questão com seus pais, não foi valorizada o suficiente, e ela cria um trauma. E esse trauma vai pela vida fora numa alteração de comportamento. Então a hipnose pode ser uma das técnicas que você vai utilizar para ajudar essa pessoa, dentre outras possíveis. O que é constelação familiar? Bom, a constelação familiar é um método que foi desenvolvido pelo terapeuta alemão Bert Hellinger. Ele é vivo, nasceu em 1925, ele tem 92, vai fazer 93 anos, ainda corre o mundo trabalhando. E ele foi um missionário na África do Sul. Durante 16 anos, ficou junto com os Zulus, com outros missionários. Então, estudou sobre relacionamentos, foi desenvolver outras técnicas posteriormente, análise tradicional, gestalt, terapia primal, psicodrama. E aí ele juntou tudo isso e desenvolveu o campo que chama constelação familiar. Como o próprio nome diz, familiar tem a ver com as nossas relações familiares. Constelação é uma palavra que ficou um pouco mal interpretada, porque, na verdade, a tradução do alemão se fala em posicionamento familiar. Constelação seria como posicionamento dos astros no céu. Exatamente. Então, diz das relações dinâmicas que acontecem nos sistemas familiares e em todos os outros sistemas dos quais nós participamos. Então, nossos relacionamentos de trabalho, na escola, com os amigos, enfim. A teoria dos sistemas fala que todos os elementos do sistema são interligados. E quando você tem alguma alteração em algum dos elementos, ou você passa por algum processo, por exemplo, uma exclusão de alguém do sistema, ou por alguma morte violenta, ou alguém que é voluntariamente excluído porque fez algo de errado no julgamento, ou alguma morte de uma criança, um abortamento, essas questões se chamam exclusões para a constelação. Quando você tem uma exclusão no sistema, alguma outra pessoa do sistema fica conectado àquela questão e vai se identificar e muitas vezes apresentar sintomas que aquela outra pessoa teve. Podendo reproduzir, inclusive, o comportamento. Exatamente, reproduzindo o comportamento, reproduzindo doenças que aquela pessoa teve. Então, na constelação familiar, você busca olhar a origem do problema, onde ela está. Muitas vezes ela está aqui na nossa família, na geração atual. Muitas vezes o trauma ele é herdado de outras gerações. Então, já tem vários estudos mostrando e provando a origem transgeracional do trauma. Foi um trabalho muito interessante que fizeram com ratos, puseram no ambiente um aroma de cereja e davam um choque na patinha ao mesmo tempo. Então, depois de algumas vezes que fizeram isso, condicionaram esse rato a ter medo desse aroma. A hora que vinha o aroma, ele já tinha uma resposta de estresse. Pois bem, as gerações seguintes, 1, 2, 3 gerações de descendentes desse rato, tinham a mesma resposta de estresse ao aroma, sem ter passado pela experiência. Então, isso foi comprovando junto com outros trabalhos, como, por exemplo, em descendentes de mortos em campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, tudo que esse trauma ele pode ser herdado.
E aí essa herança transgeracional, ela vem se mostrar em descendentes que nunca passaram por experiência parecida. Então a constelação familiar lida com essas questões, com o equilíbrio de troca das relações, como manter relações saudáveis. Hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados. Então, no grupo de estudo hoje, a gente vai estudar sobre as relações afetivas, porque uma das leis que o Bert Hellinger descobriu, além da lei do pertencimento, que fala das exclusões, da lei da hierarquia, que fala da ordem na família que precisa ser seguida, ele fala da lei do equilíbrio de troca. Então, todas as relações têm que ter um equilíbrio satisfatório. E quando você não tem, as relações vão terminar de uma maneira não muito agradável, né? Com mágoas, com ressentimentos. Então, estudar essas leis sistêmicas da vida que as constelações familiares nos mostram é uma das maneiras de você equilibrar a saúde física, a saúde emocional e a saúde dos relacionamentos das pessoas. Ele tocou num ponto muito importante que eu particularmente defendo de maneira muito ferrenha. É importante trabalhar para curar-se de mágoas, de ódios e aprender a praticar a gratidão e a ampliação do olhar para o amor ao outro. Quais são os prejuízos que uma mágoa não tratada pode trazer para o indivíduo? Assim, eu gosto muito eu até falo nas minhas palestras, nas minhas falas, eu brinco muito até com a equipe, tudo com os amigos, assim, que nós somos espelhos. Então, assim, com o passar do tempo, conforme você vai se conhecendo melhor e vai se estudando e vai conhecendo as técnicas, vai trabalhando isso tudo dentro desse universo, a gente percebe muitas vezes que aquele incômodo que a gente tem com o outro, ele está dentro da gente. Então, assim, eu andava por aí e falava, não gosto muito daquele cara muito arrogante. Aí eu olhava para o outro, poxa, arrogante, arrogante. Aí quando eu olhava, eu falava, o arrogante sou eu. Todo mundo é arrogante, menos você, menos eu, né? Então, assim, aí você começa a perceber que o problema lá fora era contigo. Então, assim, quando você começa a rejeitar as pessoas à sua volta, eu costumo pensar também da mesma forma, que assim, é como se eu estivesse me rejeitando. Então, a gratidão é como se eu estivesse falando para você, olha, muito obrigado por isso que você está me oferecendo, e aí, ao mesmo tempo, eu pudesse agradecer a minha própria vida. Então, assim, eu tenho que ser grato pela minha própria vida. Então, hoje a gente fala muito dessa coisa de gratidão, gratidão. Aí, até outro dia... Gratidão, resiliência, né? São termos muito usados, mas pouco aplicados, eu acredito. Outro dia o Padre Cláudio estava fazendo aqui uma oração, aqui na capela da Unisanta, e ele falou assim, né? Vocês têm que aprender a perdoar, não aquelas pessoas amigas. Opa! Porque, por exemplo, eu vou perdoar meu amigo. Ele é teu amigo. É fácil perdoar Agora eu quero ver você perdoar o inimigo, né? Então, assim, a gratidão é isso também. Não é agradecer aquela pessoa que está todo dia trazendo alguma coisa para você e que, de certa forma, está ligado às tuas relações. É agradecer também as várias outras pessoas que, às vezes, você nem tem contato, mas que fazem com que a tua vida seja uma vida melhor. Então, assim, essa sensação, essa percepção de gratidão está muito relacionado ao mindfulness, né? Assim, ao estar presente. Quer dizer, quando eu estou consciente de quem eu sou, eu agradeço. Como lidar com os céticos, doutor Roberto? Porque, assim, hoje a gente está mostrando que a ciência está provando uma série de coisas que antes era muito mais ligado à espiritualidade, né? Hoje a ciência está mostrando que nós podemos herdar traumas de geração para geração, nós podemos ficar doentes pelos maus sentimentos alimentados. Só que ainda tem gente que não acredita nada disso. Como lidar com os céticos? A gente fala que crença é algo muito pessoal e nós não devemos querer mudar a crença de ninguém, porque crença, você entra em briga se você quer mudar a crença de outra pessoa. Você falou da espiritualidade. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde coloca a espiritualidade como um dos 6 pilares da qualidade de vida. Então, não tem como separar o físico do emocional, do espiritual. Nós somos um ser integral, completo, que inclui tudo isso, o corpo, a energia, a mente, o espírito, os relacionamentos, nós somos com os outros também. Então, se a gente quer, de alguma maneira, não deveria querer, mas se a gente quer convencer alguém de alguma coisa, tem que ser na prática. Sim. Então, a pessoa que, eu não acredito nisso, fala, ok, tudo bem, cada um com a sua crença. Mas a hora que a pessoa ela é aberta, então isso acontece muito na minha área, na medicina, até na própria psicologia, que deveria inclusive ser mais aberta, essa área não pode trabalhar porque isso não está comprovado cientificamente. Porém, a comprovação científica que você busca, nem para todas as áreas ela tem que ser feita da mesma maneira. Sem dúvida. Porque a ciência ela aborda algumas maneiras de trabalhar, de você ter evidências, mas
você tem outras áreas de atuação que não tem. Se eu falar para você, o que você sonhou hoje? Você fala, eu sonhei que eu estava me encontrando com a minha avó, que já morreu, não sei o que lá. Eu falo assim para você, prova para mim. Como é que você vai me provar um sonho? Me mostra a evidência científica que você sonhou. No máximo, se tivesse medido as ondas cerebrais, ia ver que teve o sono REM, movimento ocular. Agora, prova que você sonha com a sua avó. Então, tem coisas que a ciência comprova de uma determinada maneira. E existem outras áreas que você tem que ter um outro papel, não é? Então, nada melhor do que a prática no dia a dia e os efeitos positivos. E quando a pessoa busca uma terapia dessas, que hoje em dia estão no SUS, inclusive o Ministério da Saúde comprova, mas aí a psicologia fala, não pode ainda, a medicina não tem evidência. Então, vamos trabalhar, vamos ver como é que isso funciona, sem prejuízo para as demais, trazendo uma integração, porque são práticas integrativas, não é? Então, vamos olhar com esse olhar da integração, da inclusão, porque as próprias constelações familiares falam dos efeitos muito prejudiciais das exclusões na nossa vida. Infelizmente, nosso tempo acabou. Adorei o bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui batendo papo por mais, pelo menos 2 horas. Eu acredito muito que hoje a gente precisa buscar paz e calma, né? Para que a gente possa ouvir o outro, mas principalmente se escutar. Doutor Roberto, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Será um prazer. Ari, sem palavras, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu queria aproveitar essa oportunidade, como hoje é dia 12 de junho, a gente está falando, né, no Dia dos Namorados, eu queria mandar um abraço para a Érica. Eu falei para ela, falei assim, vou mandar um abraço para você. Ela com certeza está assistindo lá. Eu te amo, amor. Eu também. Quero mandar um grande beijo para o meu amor, o amor da vida, Peterson Gobetti. E um beijo especial para o aniversariante do dia, o nosso operador de áudio, Luiz, um querido que cuida de mim sempre com muito carinho. O Bom Dia Baixada vai mostrar o Luiz? Mostra o Luiz para mim, para todo mundo saber quem é o Luiz. Parabéns, Luiz. Eu te desejo saúde. Saúde, muita saúde. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região do mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.